Olá, boa tarde para você, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News e esses são os destaques de hoje. A crise econômica chegou ao carnaval. Cheias de dívidas, várias cidades cancelaram desfile nas ruas. Os patrocínios também foram abaixo do esperado. Para manter a folia, a alternativa tem sido força de vontade e criatividade. Na enquete de hoje, nós perguntamos: você concorda com o cancelamento e a redução de verbas para o carnaval por conta da crise econômica? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag LinkRecordNews ou participe pelo nosso WhatsApp. Agora vamos a outros destaques. Ike Batista na lista de procurados em todo o mundo pela Polícia Internacional. Advogado do empresário diz que vai se reunir hoje com a Polícia Federal para acertar detalhes da volta dele para o Brasil. Operação Lava Jato, Marcelo Odebrecht presta depoimento de 2 horas ao auxiliar do ministro Teori Zavascki para validar delação premiada. E aplicativo criado pelo maior centro de estudos meteorológicos do país permite saber pelo celular onde deve haver chuva forte com raios nos próximos 30 minutos. É a chance de poder se programar para compromissos sem se arriscar na rua na hora do temporal. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Abrimos esta edição com informações de que o advogado de Ike Batista, Fernando Martins, afirmou que vai se reunir com representantes da Polícia Federal e com o Ministério Público Federal para combinar a data de retorno do empresário ao Brasil. Ele disse que Ike não pode ser considerado foragido, já que estava fora do Brasil a negócios e não podia prever a operação da Polícia Federal. Se Ike realmente se entregar, terá que aguardar julgamento numa cela comum com outros presos, porque não tem curso superior. Ike Batista já é um foragido da justiça. O nome do empresário foi incluído na lista vermelha da Interpol, o que possibilita a prisão por qualquer força policial fora do Brasil. Os advogados de Ike afirmam que ele vai se apresentar à justiça e que está nos Estados Unidos a trabalho. A expectativa é que Ike se apresente espontaneamente à justiça, mas os agentes temem que o empresário possa ter ido parar na Europa, pois tem passaporte alemão, o que dificultaria uma extradição, já que o país não tem esse tipo de acordo com o Brasil. Como não tem nível superior, o homem que já esteve entre os 10 mais ricos do mundo pode ficar preso em uma cela comum no Brasil. O empresário teve a prisão preventiva decretada na Operação Eficiência, mais um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, ele teria pago propina de 16 milhões e meio de dólares, o equivalente a 52 milhões de reais, ao ex-governador Sérgio Cabral. Para justificar o repasse, segundo eles, foi feito um falso contrato para a compra de uma mina de ouro por uma das empresas de Ike. O esquema foi denunciado por doleiros de Cabral em delação premiada. Na mansão do empresário, na Zona Sul Carioca, os agentes apreenderam veículos importados, 100 mil reais em dinheiro, além de joias e obras de arte. E a análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Se Ike Batista for para a Alemanha ou está na Alemanha e resolver ficar na Alemanha, ele não vai ser extraditado para o Brasil. Não existe nenhum acordo de extradição entre o Brasil e a Alemanha. Ike Batista é cidadão alemão. Ele tem cidadania alemã, ele tem passaporte alemão e viajou para o exterior usando exatamente o passaporte alemão. Teria viajado só com passagem de ida para Nova York e de Nova York iria para Berlim. Segundo essas são as informações que a Polícia Federal obteve. Nem o advogado dele sabe quando ele volta. Ele viajou 2 dias antes do pedido da prisão preventiva e todos acreditam, as pessoas ligadas à investigação, que ele foi avisado que teria a prisão preventiva decretada. Prisão preventiva é diferente da prisão temporária. A prisão temporária, ela vale por 5 dias, 10 dias, 30 dias e depois pode ser transformada em prisão preventiva. A temporária, depois que ela termina, a pessoa é colocada em liberdade e responde ao processo em liberdade.
A prisão preventiva, a pessoa pode até ficar presa até o final do processo, a não ser que o Tribunal de Justiça, no caso específico ou do Rio de Janeiro ou o Tribunal Federal, decidam revogar a prisão preventiva. Do contrário, ele fica preso até o julgamento, como está preso o ex-governador Sérgio Cabral, a mulher dele, uma advogada, que estão com prisão preventiva decretadas. Além de tudo isso, Eike Batista não tem nível universitário, não tem diploma universitário, então vai para um presídio comum. Mas muitos poderão dizer, bom, mas como? Vai ficar no meio da massa carcerária, aquela que é perigosa, com crime organizado? Não, ele vai ficar um pouco separado, mas não terá as regalias de individuais que tem um preso nesse país aqui que tem nível universitário. É bem diferente. E é uma situação a ser discutida. E a pergunta é essa, ele volta para o Brasil? Ele se apresenta para preso recorrer da prisão preventiva? São expectativas que todo mundo está acompanhando e a gente vai saber no decorrer do tempo. Obrigada, Lombardi. O empresário Marcelo Odebrecht, preso na Operação Lava Jato desde junho de 2015, foi ouvido na manhã de hoje em uma audiência para confirmação da delação premiada do executivo. A oitiva durou cerca de 2 horas e ocorreu na sede da Justiça Federal em Curitiba. Quem conduziu o depoimento foi o juiz auxiliar Márcio Schiffer Fontes, do Supremo Tribunal Federal. Esse juiz faz parte do grupo de magistrados que auxilia a relatoria da Lava Jato no STF, que antes era responsabilidade do ministro Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo no último dia 19. A audiência de confirmação da delação premiada é um procedimento comum do acordo. Nela, os magistrados questionam aos delatores se eles prestaram as informações de forma livre e espontânea, sem coação por parte do Ministério Público Federal. A Receita Federal registrou uma arrecadação tributária total de 1 trilhão e 289 bilhões de reais em 2016. Isso representa uma queda de 2,97% na comparação com o resultado do fechamento de 2015. É o pior resultado de recolhimento desde 2010, considerando a inflação. E de acordo com a Receita Federal, o resultado da arrecadação de 2016 também sofreu influência das reduções de tributos e de subsídios autorizados pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Essas medidas foram adotadas para tentar estimular a economia brasileira, mas acabaram reduzindo a receita do governo. E muita gente não pode pagar o valor total da fatura do cartão de crédito e opta por quitar apenas um valor mínimo. Pois é, o chamado crédito rotativo, que agora passa a ter um limite estabelecido pelo Banco Central. Mais detalhes com a repórter Cristine Otaviano. Cristine. Olá, pessoal do Link Record News. O prazo máximo agora é de 30 dias, o que deve evitar o superendividamento e que o cliente fique esticando a dívida até conseguir pagar o valor total com juros altíssimos. Pela nova regra, o cliente tem até o vencimento da próxima fatura para pagar o valor total. Essa medida deve fazer com que as pessoas paguem o parcelamento em até 24 vezes, uma vantagem que já é oferecida pelas operadoras de cartão, mas não automaticamente. A medida deve valer agora a partir do dia 3 de abril, prazo máximo que foi dado aos bancos para eles se adaptarem à nova regra. Voltamos ao estúdio da Record News. Tá certo, obrigada, Cristine, pelas informações direto de Brasília. Com o rombo nas contas do INSS chegando a quase 150 bilhões de reais, deputados se prepararam para começar o ano já discutindo a reforma da Previdência. Marcos contribui com a Previdência desde 1978, quando tinha 14 anos. Hoje, com 53, decidiu antecipar a aposentadoria antes que venham as novas regras. Estava imaginando trabalhar mais 2, 3 anos contribuindo para conseguir me aposentar com o teto. Mas como agora tem a mudança de lei, eu não tenho mais a chance de atingir esse teto, né? Teria que trabalhar pelo menos mais 12 anos para adquirir um direito que eu já tinha quando eu comecei com os 14, né? O ex-metalúrgico vai sair no prejuízo. Serão R$ 1.600 a menos todos os meses. Para se aposentar hoje, a soma da idade e do tempo de contribuição deve alcançar 85 para mulheres e 95 para homens. Se a reforma for aprovada, a aposentadoria só poderá ser feita aos 65 anos. E o tempo de contribuição deverá ser de 25 anos.
A proposta foi tema de audiência pública na OAB de São Paulo e será assunto prioritário no retorno dos trabalhos do Congresso Nacional em fevereiro. Temos que fazer mudanças, sem sombra de dúvida, mas não pode ser da forma que foi, sem uma ampla discussão. Eu sou reticente, não digo que sou contra, eu sou reticente e quero trazer para uma discussão, para uma amplitude de interpretação, a questão dos 49 anos de contribuição. O INSS registrou déficit recorde no ano passado, quase 150 bilhões de reais, 74,5% a mais que em 2015. O governo federal defende que a reforma da Previdência vai sustentar as contas públicas e gerar economia de mais de 670 bilhões nos próximos 10 anos. A discussão quanto à idade mínima é que no Nordeste a idade mínima, a expectativa de sobrevida é 65 anos. Então significa que vai ser, na verdade, um benefício de morte. A pessoa vai trabalhar até morrer. Não se pode arbitrar em âmbito nacional uma expectativa de vida num país continental. A Petrobras baixou o preço do diesel e da gasolina nas refinarias a partir de hoje. A redução no preço do diesel foi de 5,1% em média e da gasolina, em média, 1,4%. Se esse reajuste for repassado pelos postos, a estatal calcula que a gasolina pode ficar 2 centavos por litro mais barata e o diesel 8 centavos por litro. Mas isso vai depender do mercado, já que a cobrança é livre. A medida faz parte de uma nova política de preços em que a Petrobras faz mudanças todo mês, com base no preço do petróleo no mercado internacional. A crise econômica chegou ao carnaval. Cheias de dívidas, várias cidades cancelaram o desfile nas ruas. Os patrocínios de empresas privadas também foram abaixo do esperado. Para manter a folia, só com muita força de vontade e criatividade. Pela primeira vez em mais de 60 anos, o carnaval em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, não vai ter desfile de escolas de samba. Em Belém, o desfile oficial também foi suspenso. Cancelamento também em Macapá e pelo segundo ano seguido. São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, é famosa em todo o país pelo tradicional Carnaval de Marchinhas. A cidade, no Vale do Paraíba, tem 10 mil moradores e chega a receber 150 mil pessoas nos dias de folia. A festa é a principal fonte de renda do município. Era, porque acaba de ser cancelada. Também no estado de São Paulo, a cidade de Santos teve a verba do carnaval reduzida pela metade. O desfile realizado há mais de 60 anos não vai contar sequer com arquibancada. No meu projeto, que já está em andamento, eu faço um carro de 9 metros de altura, onde o meu limite aqui em Santos é 10, e aí a pessoa que está lá embaixo não vai nem conseguir ver. A Prefeitura de Uberlândia alega ter uma dívida de mais de 390 milhões de reais deixada pela gestão anterior. E para pagar essa conta toda, o executivo do município decretou estado de calamidade financeira. O decreto suspende qualquer investimento público em festas ou eventos durante 6 meses. Outras prioridades são também a justificativa da Prefeitura de São Luís do Paraitinga. A cidade não tem dinheiro para investir na folia. A Prefeitura acumula uma dívida de mais de 2 milhões de reais. E a Prefeitura local está priorizando, no primeiro momento, arrumar a área de saúde, principalmente na qual a população mais carece. Em Belém, orçamento reprovado. A folia chegaria a custar 4 milhões de reais. Esse custo no momento, nessa crise que nós estamos vivendo, nós achamos de compartilhar com a Prefeitura, recuar um pouco para dar alguns passos para frente. Sem palco e arquibancadas, o carnaval aqui em Belém vai ter que ser a moda antiga, principalmente com os blocos de rua. Além disso, estão previstos arrastões e festivais de samba nos bairros. A gente que gostamos do carnaval, a gente que respira o carnaval, e esse ano para a gente foi uma outra tristeza. Dinheiro, sobra criatividade. O que não dá é para deixar de colocar a escola na avenida. E o dinheiro ficou tão curto que o jeito foi dividir até o espaço de produção do carnaval com a concorrente. Nesse barracão aqui são montados os carros alegóricos de 2 escolas de samba de Santos. Até a equipe de marceneiros, serralheiros, escultores
é a mesma. Aí você tem que adequar todo o carnaval à nova realidade. A Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá promete carnaval daqui a 8 meses, em pleno mês de setembro. Após a gente verificar que não tinha cenário para que a gente pudesse realizar o evento no mês de fevereiro, nós começamos a debater. Houve algumas resistências natural num processo desse. Com o cancelamento da festa na data oficial do carnaval, o município de Santana, distante 17 quilômetros da capital Macapá, receberá os foliões amapaenses que estão dispostos a se divertir no carnaval ao estilo micareta na cidade. Uma tradição de 60 anos não se quebra assim, de uma hora para outra. A única vez que São Luís do Paraitinga tinha ficado sem carnaval foi em 2010, quando a cidade foi destruída por uma enchente. Agora, a prefeitura pediu ajuda a empresas, mas nenhuma teve interesse. Essa alegria do carnaval acho que não pode acabar, né? Quem gosta, eu acho que tem mais que sair na rua mesmo e aproveitar. Muito bem, agora então a enquete do dia. Você concorda com o cancelamento e a redução de verbas para o carnaval por conta da crise econômica? Para votar, entre nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag Link Record News ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Enquanto isso, a gente segue com outros destaques aqui. Já tem participação? Já tem participação. Vamos conhecer agora na tela algumas opiniões que chegam. Carlos Henrique de Redenção, lá no Pará, escreve o seguinte: não concordo. Aqui na minha cidade, o prefeito cortou todas as festas e comemorações para não ter gastos. Mas não vejo obras sendo feitas, só reclamações da população. Obrigada, Carlos Henrique, o desabafo aqui registrado. Mais uma mensagem agora do Bruno de Monte Carmelo, Minas Gerais. Sou totalmente a favor. A saúde está muito precária e os investimentos do governo, na maioria das vezes, não chegam no destino final. Opinião registrada. Obrigada, Bruno. Agora, a opinião da Lenilde de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Concordo plenamente. Mediante a essa crise, reduzir os gastos nesse momento é usar da consciência. Obrigada pela mensagem, Lenilde. Você pode participar também, ainda dá tempo, até o final dessa edição. Mais momentos de interatividade até o resultado oficial da enquete para você. Bom, agora sim a gente segue com outros destaques. O quadro de saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, continua estável. De acordo com o último boletim médico divulgado, a pressão intracraniana está sob controle e Marisa Letícia tem quadros clínico, neurológico e tomográfico estáveis. O estado de saúde da ex-primeira-dama ainda é considerado grave e ela permanece na UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo sem previsão de alta por enquanto. Ela está internada desde a última terça-feira, depois que sofreu um AVC. 4 funcionários da escola de samba paulistana Vai Vai foram atropelados por um taxista na frente do sambódromo na zona norte de São Paulo. 10 homens empurravam o carro alegórico da escola de samba Vai Vai na hora do acidente. 4 foram atingidos pelo táxi e ficaram feridos. Eles foram levados para hospitais da região e não correm risco de morte. O acidente foi por volta das 9 da noite, ao lado do sambódromo do AMB, na zona norte de São Paulo. Testemunhas disseram que o taxista falava ao celular enquanto dirigia. O táxi veio do nada, todos os carros passavam normal. Aí ele já veio a 1000 falando no celular, bateu, falando bati o carro. Segundo a polícia, o carro alegórico estava guardado naquele terreno ali atrás. Os integrantes da escola de samba, então, pegaram esse carro, atravessaram a avenida e ficaram parados bem aqui neste ponto, esperando o portão do sambódromo abrir para que o carro fosse guardado lá dentro. O motorista do táxi vinha neste sentido e bateu. Ele disse à polícia que na hora do acidente não havia nenhuma sinalização e o carro alegórico estava coberto com essa lona preta, o que dificultou a visão dele. O taxista, com 60 anos de idade e 40 de profissão, estava sozinho e não se feriu. Ele parou para prestar socorro e, segundo a polícia, não apresentava sinais de embriaguez. A CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, informou que a Vai Vai não avisou que iria fazer a remoção do carro e esse procedimento deve ser autorizado com antecedência. O carro alegórico é do carnaval deste ano e faz parte da comissão de frente da escola de samba. Ele ainda seria decorado. Integrantes da Vai Vai estiveram na delegacia, mas não quiseram gravar entrevista.
O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir. Uma das maiores tragédias do país completa 4 anos. Incêndio da Boate Kiss em Cidade Gaúcha matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. Familiares das vítimas se queixam da lentidão da justiça. Apenas 20 dos mais de 370 pedidos de indenização foram julgados. E na esfera criminal, 4 réus ainda devem ser julgados por júri popular. Três horas e 25 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta, agora com a sua participação. Hoje, na nossa enquete, perguntamos sobre o carnaval. Essa grande festa, em algumas cidades, teve aí o desfile nas ruas cancelado justamente pela falta de verbas, falta de investimento e até cancelamento de algumas festas por causa da crise financeira. Perguntamos então para você se você concorda com o cancelamento e também redução das verbas para o carnaval por causa da crise. Hashtag Link Record News para votar e participar pelas redes sociais ou participe também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 953071851. E a gente já tem participação, vamos dar uma olhadinha aqui na tela, as mensagens que chegam agora da Cátia de São Paulo, capital. Concordo, tem que cortar mesmo. O país vive uma crise financeira e esse dinheiro deveria ir para saúde e educação. É o que pensa a Cátia. Obrigada, Cátia. O Júnior de Serra Talhada, Pernambuco. Todos sabem que a geração de emprego e renda é incontestável durante o período de carnaval. Mas em período de vacas magras, o gasto com o dinheiro público tem endereço certo: saúde e educação. Obrigada, Júnior. Agora o Alec de Primavera do Leste, Mato Grosso. Concordo em cancelar quando houver realmente necessidade e quando a verba for investida no que realmente está precisando. E ainda mostrar no final no que realmente foi investido. Opinião do Alec, você também pode mandar sua mensagem até o final dessa segunda edição do Link Record News. A gente traz o resultado final da enquete para você. Enquanto isso, a gente segue com outros destaques. Há 4 anos, a cidade gaúcha de Santa Maria entrou para a história por causa de uma das maiores tragédias do país. O incêndio da Boate Kiss, que matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. Hoje, parentes e amigos estão reunidos para relembrar as vítimas. A principal queixa das famílias é sobre a lentidão da justiça, que recebeu mais de 370 pedidos de indenização, mas apenas 20 processos foram julgados. Na esfera criminal, 4 réus devem ser julgados por júri popular. São os 2 sócios da boate e 2 músicos da banda Gurizada Fandangueira que se apresentava na noite do incêndio. A data do julgamento ainda não foi marcada e os acusados respondem ao processo em liberdade. Mesmo com a Zona Azul digital, flanelinhas cobram o quanto querem para imprimir o ticket em ruas do centro de São Paulo. E com uma câmera escondida, encontramos a venda irregular de Zona Azul com valores acima do tabelado pela Prefeitura. Encontrar uma vaga no centro da maior cidade do país é uma tarefa difícil e cara. Contamos. Oi? É R$8, a Zona Azul em Talão deu lugar a modernas máquinas, mas não inibiu o comércio irregular de bilhetes de estacionamento. Os revendedores, ou flanelinhas como são conhecidos, superfaturam a Zona Azul de forma clandestina. Vai dar 5 aqui. Oi? É que eu sou revendedora, né? Com uma câmera escondida, a nossa equipe percorreu ruas do centro de São Paulo para flagrar o comércio ilegal de bilhetes da Zona Azul. O primeiro estacionamento foi na rua Paula Souza, próximo ao mercado municipal. Demora até 7. Dá. O bilhete custa R$2 mais caro do que o valor oficial. 7, tá falando? É. Mas aqui tá escrito 5. É que é da CT. É que é da serviço, é da CT. Isso aí já tá pago, sim. Entendeu? Não. É assim. Isso aqui tá escrito 5, como eu tô pagando 7? É que eu revendo, meu amor. Não muito longe dali, na rua Barão do Prate, este homem de azul com boné branco vende a Zona Azul R$1 mais barato que a anterior, mas ainda assim acima do valor oficial. Uma hora, quanto tá? É 6 horas. Quanto? R$6 a hora. 6? Pode fechar o carro que eu vou colocar ali. Pode sentar na volta. Não, seta já. Eu vou pegar na banca. Oi? Eu vou pedir pra banca colocar, porque minha máquina travou. O homem anota a placa e vai até a banca de jornal comprar o bilhete. Ele explica o valor cobrado pelo serviço. Aqui tá escrito 5, moço. É que eu pago 5 e vender 6, eu ganho R$1. Eu pago 5 e vender 6, eu ganho R$1 por conveniência, pra fazer serviço.
Na 25 de março, o maior comércio popular do país, estacionar na rua custa ainda mais caro. Quanto tá? É R$8. 8? Desde o dia 5 de dezembro, os talões foram substituídos pela Zona Azul Digital. O consumidor pode comprar o bilhete por meio de um aplicativo no celular, mas nem todo mundo tem acesso à internet no aparelho ou um cartão de crédito, o que é obrigatório para fazer a compra. A alternativa é recorrer aos pontos de revenda, onde o bilhete é comprado com uma maquininha, parecida com essas do cartão de débito. Mas não foram apenas os revendedores oficiais que tiveram acesso aos aparelhos. Logo, eles se espalharam nas mãos dos flanelinhas. E a Record TV fez uma denúncia nos primeiros dias após a mudança. Agora a maquininha digital. A CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que as máquinas são distribuídas às empresas credenciadas. Elas espalham funcionários próprios para fazer a venda da Zona Azul. Mas o comércio acima do valor oficial de R$ 5,00 a hora é proibido, sob o risco de inativação do aparelho para quem for flagrado no comércio ilegal. Na rua Santa Efigênia, esta mulher de colete explica que conseguiu a maquininha com uma amiga. Como é que funciona? Vocês são autorizados pela prefeitura? Como é que é? A minha máquina é cadastrada lá. Ah, que bacana. E é difícil conseguir? Olha, eu consegui através de uma amiga minha, que ela tem... CNPJ. Ah, CNPJ. Além do valor abusivo da Zona Azul, existe um outro problema grave aqui no centro, é o loteamento do espaço público. Como isso funciona? Cada um desses flanelinhas, ele tem um espaço delimitado como se fosse dele. Quem quiser entrar no ramo, vender a Zona Azul, precisa pagar por este espaço. Ou seja, espaço público sendo vendido como se fosse privado. Para entender como funciona o esquema, nós nos passamos por possíveis interessados. Esse flanelinha fala sobre os custos. R$1.000 eu pagando essa maquininha e mais 120 por mês e mais 500 contos durante o ano. Depois ele explica como funciona. Mas a gente retira onde a máquina? Sim, mas aí no caso tinha que ter ponto, né? Cadastro, tinha que ter a carteirinha para tomar conta. Ah, é? É, uma reca de frescurar. Em uma outra rua da Santa Efigênia, a mulher de colete explica que a região já é comandada por um vendedor. Como é que faz para entrar nisso? Que eu estou me aposentando, estou pensando em ganhar um dinheiro extra. Como faz para entrar? É. Aí tem que ter o ponto, né? É que aqui é meus tios. Como é que você consegue ponto? A rua não é livre? Não. Aí você tem que comprar. Ah, não é a prefeitura que decide? Bom, procuramos a Polícia Militar para comentar o comércio irregular de Zona Azul e a PM esclarece que só pode agir quando constata que os flanelinhas estão praticando algum crime, como extorsão, roubo, constrangimento ilegal, exercício irregular de profissão. E pede para que as pessoas que se sentirem ameaçadas ou intimidadas denunciem pelo 190. 72 mil objetos foram esquecidos nos trens da CPTM no ano passado. É muita gente esquecida, viu, Muita. Marcela? Porque tem pia de banheiro e até violão novinho na caixa. E existe até um esquema especial para encontrar os donos. Torneira e pia, tesoura de jardinagem, megafone. Tem gente que já carregou esses itens por aí, inclusive dentro de uma estação de trem. Todos eles foram esquecidos dentro dos vagões de São Paulo. E a lista de esquecimentos inusitados é grande. Instrumentos musicais, capacetes. Teve gente que já foi embora deixando para trás as dentaduras. Mas se os objetos são curiosos, imagine as histórias que quem trabalha no Departamento de Achados e Perdidos das linhas de trem tem para contar. Uma senhora que sofreu um AVC uma vez, né? E quando ela chegou em Brasília, descobriu que a bolsa dela não estava com ela. E ela chegou a passar muito mal. E como a gente estava fazendo o trabalho aqui de pesquisa, a gente conseguiu chegar até o marido dela. E aí a gente conseguiu tranquilizar a senhora e acabou que ela depois passaram aqui para pegar as coisas. Mais de 72 mil objetos foram esquecidos nas dependências da CPTM só em 2016. Tudo é levado para a estação Barra Funda. Lá eles registram, embalam e aguardam o proprietário buscar por 2 meses. Por aqui tem de tudo um pouco, desde objetos de valor sentimental, como essas fotos, até coisas mais caras, como esse violão que foi esquecido ainda na caixa. Mas o que as pessoas acabam deixando para trás com mais frequência são os documentos. Só esse mês, mais de 3 mil foram encontrados.
São muitos, cerca de 70% do acervo dos achados e perdidos. E são esses os que mais acabam retornando aos donos, em média 50%. É que eles têm um sistema de investigação para tentar chegar ao proprietário pelo nome da pessoa. Aí os próprios funcionários ligam para o esquecido. Às vezes a gente chega no vizinho, no primo, no amigo, como às vezes a academia, carteirinha de dentista, de qualquer coisa assim que possa levar a gente achar alguma pista de onde esse proprietário está. Quem perde e não encontra na hora pode deixar um registro. Por um mês o caso fica no sistema. Aí, se alguém encontra algo semelhante, a equipe entra em contato. Essa é a esperança da Neuza, que perdeu a carteira de trabalho e RG há uma semana. E caso eu não achar, eu vou ser obrigado a fazer outro. Mas quem achou, devolver, pelo amor de Deus. Bom, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, aplicativo criado pelo maior centro de estudos meteorológicos do país permite saber pelo celular onde deve haver chuva forte com raios nos próximos 30 minutos. É a chance de poder programar compromissos sem se arriscar na rua na hora de um temporal. A gente mostra em instantes. Link Record News de volta, 3 horas 40 minutos pelo horário brasileiro de verão. De volta agora com a sua participação, a gente fala sobre o carnaval, porque a crise econômica abalou a maior festa popular do país, né? Muitas cidades estão em crise, inclusive cancelaram os desfiles de carnaval por conta dessa crise. Diante disso, a gente perguntou para você se você acha que os desfiles de carnaval devem ser cancelados ou, em parte, reduzidos por conta da crise econômica. Para participar, é só usar a hashtag LinkEcoNews para votar na nossa enquete ou também mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, número é 11 95307 1851. E a gente tem bastante participação chegando sobre esse tema. Lide. Vamos lá para a tela, Marcela. Olha, o Luciano mandou o seguinte: concordo, essa verba pode ser destinada para a saúde, educação ou outras prioridades mais importantes que uma festa de carnaval. Participação do Luciano lá de Entre Rios, na Bahia. Obrigada. Agora a mensagem que chega do Marcos, de Manaus, Amazonas. Concordo, os governos gastam milhões de reais com festas. Deveriam investir mais na educação, saúde, esporte e segurança pública. Estamos vivendo um caos em todo o Brasil. Muita gente concordando, né, de que os gastos realmente devem ser reduzidos para as festas de carnaval, que todo mundo gosta, mas abre mão, né, pelo visto. Tem consciência, né? Há prioridades. O Daniel de São Bento, na Paraíba, coloca o seguinte: não concordo, muitas pessoas passando necessidade e o dinheiro sendo desperdiçado. Seria melhor investir em saúde, educação e segurança. Agradecemos aqui as mensagens, lembrando que ainda dá tempo de você participar. Daqui a pouco, então, o fechamento da enquete, mais interatividade e o resultado oficial para você. E olha só, imagine saber pelo celular onde deve haver chuva forte, com raios inclusive, nos próximos 30 minutos. Então, poder se programar com seus compromissos sem se arriscar na rua na hora de um temporal, não pegar ali nenhum alagamento intransitável, que é muito perigoso, né? Nossa, isso é maravilhoso, né? Poder se programar. Bom, isso já é possível em muitas cidades de São Paulo e graças a um aplicativo criado pelo maior centro de estudos meteorológicos do país, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quando menos se espera, uma luz forte e o estrondo. Mas basta um celular para saber quando e onde o raio pode cair. O SOS Chuva foi desenvolvido por especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele mostra a intensidade e os locais onde há chuvas e a chance de se tornarem tempestades com raios. A informação chega direto ao usuário e o usuário tem condição dele mesmo estabelecer o critério de ele sair ou não, ver se está ocorrendo raio ou chuva intensa e ele vê o risco que ele pode estar correndo. O aplicativo gratuito é capaz de prever até 30 minutos antes o local que pode ser atingido pela descarga elétrica, mas, por enquanto, disponível apenas para parte do estado de São Paulo. Céu encoberto e cheio de nuvens, a gente até arrisca. Pode ser sinal de chuva, mas nem sempre indica claramente que vem raio por aí. São escassas as fontes de informações abertas sobre esse tipo de fenômeno. Uma ciência que exige muito investimento e tecnologia.
Por trás dos mapas, uma rede de radares e de sensores de descarga atmosférica. São 56 como esse, espalhados por diversos pontos do estado. Cada raio que acontece na atmosfera produz uma radiação. Essa radiação chega até esses sensores. Esses sensores mandam essas informações para uma central de processamento e essa central de processamento vai calcular a localização e as características desse raio. E a gente consegue uma precisão de até 200 metros nessa localização, que representa o erro com que a gente consegue determinar o ponto exato onde o raio aconteceu. Todo ano, 50 milhões de raios riscam os céus do Brasil. São Paulo é a cidade do Sudeste onde eles mais acontecem. São 20 mil por ano. Mas é o Rio Grande do Sul o estado com maior concentração de raios no país e os considerados mais destrutivos. Os fenômenos são menos frequentes em Sergipe. Quanto maior a precisão, mais importante em aplicações muito específicas, como, por exemplo, a operação dos aeroportos, como o setor elétrico, quando você quer fazer avaliação em torres de telecomunicações. Então, existem vários setores da sociedade que estão interessados em ter uma informação de alta precisão. E, acima de tudo, as pesquisas científicas, porque quanto mais preciso você tem essa informação, mais você consegue estudar os detalhes desse fenômeno. Sexta-feira é dia de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, fala sobre alguns bichinhos muito especiais e que precisam de bastante atenção. São aqueles que possuem algum tipo de deficiência. Tudo bem, Luísa? Mais uma vez aqui na nossa segunda edição, ao lado da Ela, agora respondendo então as perguntas dos nossos internautas e telespectadores. Nós temos aqui a dúvida da Heloísa Fernandes, de Manaus, Amazonas, que pergunta por que alguns pets já nascem com deficiência? Pois é, isso acontece por um problema genético, normalmente. Ou se não, na hora do nascimento também pode acontecer algum problema que causa uma deficiência. Mas normalmente, realmente, é uma questão genética, como acontece com seres humanos. E muitas vezes não tem o que fazer, é aceitar a deficiência e aprender a lidar com isso. Muito bem, agora a Clara Oliveira, de São Paulo, capital, pergunta o seguinte: os animais deficientes não sofrem? Normalmente não, eles se adaptam muito melhor do que o ser humano, porque o ser humano ele fica querendo brigar contra a deficiência. Já o cachorro não, ele aprende a lidar com isso e consegue viver normalmente. Tanto os cães quanto os gatos, os animais de uma forma geral, eles encontram um meio de viver bem com aquela diferença. Como você disse na primeira edição, não há o preconceito, o estigma criado na nossa civilização, na nossa sociedade, é diferente com os bichinhos, né? Exatamente, a gente olha um cachorro deficiente, a gente fica com dó. Ai, mas ele podia ser normal, como ajudá-lo? Para eles não, é tudo tranquilo, eles arranjam um jeito e ficam super bem. Muito bem. Agora a próxima dúvida vem lá de Campinas, interior de São Paulo. Eu vi na internet um cachorro que só tem as duas patas de trás. É possível isso? Te perguntam, Luísa. É possível sim. Tanto só as patas de trás, quanto só as patas da frente e também só duas patas de um lado. Parece estranho, mas é possível. Claro que são necessárias algumas adaptações para o cachorro conviver com outros animais e também com seres humanos dessa forma. Mas é possível sim, com algum tratamento e acompanhamento do médico veterinário, porque o fato dele não ter duas patas faz com que ele se debruce nas outras duas e coloque toda a força nisso. Então, ele pode ter algum probleminha de coluna, mas isso com acompanhamento do médico veterinário não tem problema algum. Eles tiram de letra. Exatamente. Bom, a Renata Silva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta o seguinte: cães deficientes dão mais trabalho? Depende da deficiência. Por exemplo, se for um cachorro surdo, não é que ele dá mais trabalho, mas a gente tem que aprender a lidar com ele de uma outra forma. Então, você vai chamar, ele não vai vir. Você vai querer brincar com alguma bolinha com guiso, ele não vai ouvir. Então, são algumas adaptações de aprender também a linguagem dos gestos, de ensiná-lo a se comunicar pelos gestos. Então, é possível, não dá tanto trabalho, mas a gente precisa ser um pouco mais flexível. O que dá mais trabalho são os cães que perderam a parte posterior do corpo, que daí não tem controle de esfíncter, acabam tendo que fazer xixi, cocô a qualquer hora, ou muitas vezes precisam de sonda para conseguir se aliviar. Então, esses dão um pouco mais de trabalho, mas fora isso, a Ela, por exemplo, não dá trabalho nenhum. É um cachorro como outro qualquer.
Bom, muito bem, Luísa. Agora, de Atibaia, vem a seguinte questão. É verdade que a acupuntura e tratamento com célula-tronco faz o cachorro voltar a andar? Pode acontecer. Depende do problema que o cachorro teve. Então, se foi um pinçamento de vértebra, se a vértebra pinçou um nervo, ou se foi um bico de papagaio, isso pode sim, a acupuntura e a célula-tronco podem ajudar. Mas muitas vezes, quando há um rompimento da coluna, aí é um pouco mais difícil. Mas, claro, isso tudo deve ser avaliado pelo médico veterinário para ver as possibilidades para o cachorro voltar a andar. Que bacana. Bom, a gente tira de lição que basta ter amor, acima de tudo, e um pouco de disponibilidade para que tudo seja possível, né? É possível, sim, adotar um cãozinho, um gatinho deficiente. O amor que ele vai retribuir vai ser o mesmo de qualquer outro bichinho sem nenhuma deficiência. E ele vai viver normalmente, isso é mais importante. Então, a adoção de cães e gatos com deficiência é igual uma adoção de um cão e gato que não tem deficiência e vai amar, como você falou, muito. Bacana. Bom, o Link Pet de hoje fica por aqui com a Luísa e a ela também. Semana que vem a Luísa volta para responder outras questões, falar de outros temas também relacionados ao mundo pet. Obrigada pela participação de hoje, Luísa. Obrigada, um ótimo final de semana a todos. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. 3h54, Link Record News de volta agora com a sua participação. A interatividade, hoje perguntamos desde a primeira edição sobre a questão do carnaval. Por causa da crise econômica, muitas cidades acabaram tendo uma verba aí reduzida ou até mesmo cancelando essa grande festa popular. Por isso, perguntamos se você concorda com o cancelamento e a redução de verbas também para esse período do ano de comemoração. Hashtag Link Record News para votar e participar ou mande sua mensagem para o nosso WhatsApp DDD 11 95307 1851. Vamos conhecer as últimas participações desta edição. Vamos lá então, a mensagem que chega uma mensagem internacional do Egon de Nova York, nos Estados Unidos. Concordo em cancelar, reduzir a verba para o carnaval. Se aplicada em educação, por exemplo, a renda seria benéfica para todo o país. Obrigada então, Egon, pela sua participação. O Breno, de Uberlândia, Minas Gerais, mandou o seguinte: não, o carnaval é uma festa cultural do Brasil e também gera muita renda para as cidades e para as pessoas. Observação bem feita aqui do Breno, obrigada pela mensagem. Mais uma mensagem agora da Adriana, de Itaperuna, no Rio. O carnaval é uma festa popular, mas muitos estados que estão com forte crise financeira poderiam usar a verba para tentar reerguer a economia local. Obrigada pela sua participação, Adriana. Obrigada a todos que mandaram mensagens. Agora é a hora de saber o resultado final da enquete, né? É verdade. Vamos lá. Resultado oficial você acompanha agora na tela comigo. 71% dos nossos internautas concordam com essa redução e até o cancelamento da festa em algumas cidades por conta da crise financeira. 29% responderam não. Agradecemos aqui todas as pessoas que votaram. Lembrando que todo dia um assunto novo é abordado e aguarda pela sua participação. Portanto, na segunda-feira tem mais um tema para você opinar. Bom, a gente convida agora a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde para você. Quer dizer, então, que o filho da Kelly Key nasceu e também teve repercussão por conta disso, né? Pois é, boa tarde, Marcela, boa tarde, Lídia, boa tarde a todos. Exato, hoje o que está movimentando aí o mundo das celebridades foi o nascimento do Arthur. É o terceiro filho da Kelly Key. Ela já tem um menino chamado Jaime Vitor, de 11 anos, e com o Mico Freitas, que também é pai do Arthur, e tem uma menina, que é a Suzana Freitas, que é a cara dela, inclusive, de 16 anos. Às vezes, até nas redes sociais, quando elas postam juntas, as pessoas até se confundem. E foi um momento lindo ali na família e tal. Só que o que aconteceu? A Astrid Fontenelle, que é uma outra apresentadora, amiga da Kelly Key, postou no Instagram uma foto dela, da Kelly, com o bebê, com o Arthur. Aí muita gente primeiro comentou da semelhança das duas, porque realmente, se você olha rápido, até parece que é a própria Antônia. Só que daí o Latino, que é o pai da Suzana, veio e fez um comentário falando que se ela continuar assim, ela vai alcançá-lo, porque o Latino tem 9 filhos, né? E isso mas ele não acabou... sabe fazer conta, acho, né? Pois é, então isso acabou pegando um pouco mal, quer dizer, um pouco não, bastante mal, né? Ó, ele colocou lá, já ela empata comigo.
Acho que ele quis fazer uma brincadeira, mas ele fez ali no post da Fontenelle, que estava, né, celebrando o momento, a chegada do Arthur, e pegou mal demais, porque as pessoas realmente fizeram uma série de comentários, tipo, né, o ex, não tem nada que vir ali falar uma coisa nesse tom, né? Fora que é claro que o latino também deixa aí muita margem, né? Porque de todos os filhos ele tem vários problemas com questões de pensão alimentícia. Então, muita gente comentando, os internautas ali repercutindo muito mal, falando, só que a diferença é que ela tem os filhos de forma planejada e cuida de todos eles, dando aquelas alfinetadas nele, entendeu? Nossa, ele saiu mal na história. Então, na verdade, o que era para ser só um momento de celebração e de alegria ali, acabou, o latino acabou aí gerando esse barulho, vamos dizer assim, essa confusãozinha, né? Mas, no mais, acho que as pessoas todas compartilharam, celebraram. Ela também postou mensagens nas redes sociais sobre esse momento dela com a família. O próprio Mico também fez, mostrando todo mundo lá, né? A recepção ao Arthur, que realmente seja aí muito bem-vindo, mais um garotão na Tem horas família. Que é bom ficar com a boquinha bem fechada, que é a melhor vezes, coisa que as pessoas não tem fazem, o que dizer, né? não fale nada, né? Eu acho que ele até pode ter tentado fazer uma brincadeira, mas, né, foi no lugar errado, na hora errada, enfim, né? Não tinha a menor necessidade, né? É verdade. Bom, que o Arthur seja bem-vindo, então, que traga mais alegria, felicidade a todos ali ao redor, que a Kelly Key e o marido sejam ainda mais felizes. A Kelly Key agora está, de fato, vivendo aquele seu momento baba baby. Ela está ali babando em cima desse bebê e acho que todo mundo da família também, né? Que ele seja realmente muito bem-vindo. Tá ótimo, Débora. Então tá bom. Obrigada pelo destaque de hoje. Bom final de semana para você. Segunda-feira, de volta aqui no Link Record News. Obrigada, um bom fim de semana para vocês e um bom fim de semana a todos. Obrigada. Bom, as aulas estão voltando, para a tristeza de muitos estudantes e alívio da maioria dos pais. Preocupados em preencher o tempo das crianças, quem trabalha fora tem que se desdobrar e abrir mão dos afazeres pessoais para cuidar dos filhos em casa. É um problemão, né? Porque é muita energia para deixar as crianças dentro de casa e também haja disposição. No final, quem precisa de férias são o pai e a mãe. Na casa da Érica é um tal de arruma e desarruma brinquedo. Ela não vê a hora das aulas voltarem. Finalmente, muito cansada, exausta. A gente fica com o coração partido também, mas é bom, a gente tem que também ter o nosso tempo, o nosso momento. E olha que a agenda nesses 2 meses de férias foi cheia. Viagem pra praia, cinema, piscina. O marido também deu uma ajudinha. A gente já esperava muito por esse momento de passar junto, agora a gente espera muito o momento dela voltar para a escola para a gente poder, enfim, voltar à rotina normal da gente. A Vitória é que queria continuar nessa vida boa. Sem lição de casa, acorda tarde, não tem horário para dormir, dorme tarde, assiste todos os programas que você quer por conta de brincar, assim, desde quando você acorda até a noite. O problema é que a bateria dos pequenos não acaba nunca. Haja criatividade para entreter os filhos e paciência para aguentar a bagunça. Para muitos pais, férias escolares é até bom, mas tem que ter prazo de validade. Na época de férias é difícil, né? Ainda mais hoje em dia que eles querem ficar o tempo inteiro no videogame, celular. É difícil conciliar mesmo as nossas tarefas domésticas e levar eles para passear, porque eles estão de férias, né? Então tem que arrumar, é aquário, é parque, cada dia tem que levar num lugar. E um período do dia fazer alguma coisa dentro de casa. Mas ao mesmo tempo recompensador. E tá com os filhos é tudo de bom, né? Nos Estados Unidos, vídeos divertidos de pais comemorando a volta às aulas têm feito sucesso na internet. Neste, é só os filhos virarem de costas para eles festejarem. E olha a alegria desta mãe ao deixar a filha na escola. Ela encontra com as amigas, vai às compras, uma farra com tanto tempo livre. É tudo o que a Calita quer,
Ela tem um furacão em casa chamado Miguel. Às vezes a gente quer assistir um filme, acordar um pouquinho mais tarde, dar uma relaxada, demorar um pouquinho mais no banho, né? E com eles não dá. Daqui a 10 dias tudo volta ao normal. E aí, ela finalmente vai descansar. Ser mãe é aquela coisa, é o que todo mundo fala, é padecer no paraíso, né? É lógico que a gente fica cansada, mas é um ser que a gente ama. Só que assim, a gente também merece, a gente precisa, todo mundo precisa de um tempo, né? De tirar uma férias das férias, passear com o marido, ter um momento só pra gente. É uma delícia mesmo, claro, ficar com as crianças em casa, curtindo as férias, mas tem hora que realmente cansa, porque elas têm muito mais energia que a gente e a gente tem que correr atrás para dar ali algum tipo de entretenimento, para eles também não ficarem entediados, né, sem nada para fazer o dia inteiro em casa. E é um período longo, né? Dezembro, janeiro, agora como o carnaval é no finalzinho do mês, as aulas serão retomadas, mas de qualquer forma são pelo menos 2 meses de pura energia em casa. Pura energia, emoção, e assim a gente encerra essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais usando a hashtag Link Record News. A gente se encontra aqui sempre de segunda a sexta-feira em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Continue participando pelas redes sociais. Record News, informação para você crescer. Até a próxima. Tchau. Até já.